Queridos amigos, vamos falar aqui um review de Conan, A Guerra da Serpente, edição especial aí lançada pela Panini com 152 páginas, capa cartão e custando aí R$ 32,90. Esta HQ do mês de dezembro, né? Tem a sua lombada quadrada e traz aí uma minissérie que apresenta uma aventura bastante divertida do Conan. Ela começa com uma história do Njord, né? Um conto que a Marvel resgatou lá de 1977. Esse conto tem a arte aí do Roy Thomas e traz a origem do Deus Serpente, né? É um conto lá de 1977 chamado O Vale do Verme. E é neste conto que a gente vai conhecer a origem do Deus Serpente e a primeira tentativa, por assim dizer, de derrotá-lo, né? Quando Njord, aí um personagem que era uma versão meio loira do Conan, que lembra muito o Khazar, né? E ele não conseguiu ter sucesso nessa batalha. Então, o que a gente vai ver na minissérie da Guerra da Serpente é uma continuação desta edição lá de 1977, onde o Deus Serpente é invocado novamente e inicia-se aí uma série de tentativas de impedi-lo, né? Esta arte aqui do Scott Eaton, ela contrasta um pouco da arte lá de 1977 do Roy Thomas, mas o roteiro do Jim Zub, ele amarra algumas pontas, como a origem do Deus Serpente, com a participação do Cavaleiro da Lua, dando uma relação entre esses dois personagens e inserindo novos elementos, como Solomon Kane. Aqui o bacana é que ele traz nessa edição alguns personagens criados pelo Howard, né? E esses personagens como Solomon Kane e a personagem Rubra, aqui, que é a mulher de cabelos vermelhos como fogo, ela interagindo com o Conan e interagindo com o Cavaleiro da Lua. O interessante é que a dinâmica que foi escolhida para que esses personagens combatam o Deus Serpente não é a formação de uma equipe, sim eles atuarem como duplas, né? A gente vai ver aí o Solomon Kane atuando junto com o Cavaleiro da Lua e o Conan com a Mulher Ruiva. Durante boa parte da história, o nome dela, inclusive, não é revelado. A gente tem uma aventura que lembra muito aqueles filmes de ação dos anos 80, né? Lembra aí até um pouco o filme do Conan, naquele Guerreiros do Fogo, uma coisa assim. E a gente, por momentos, a história ela fica um tanto confusa, porque ela se passa em eras diferentes, né? Ela se passa no presente, no passado e em alguns momentos você se confunde no que pode ser o presente ou o futuro, mas o Jim Zub ele amarra isso com uma espécie de conspiração ao redor do planeta para ressuscitar esse Deus Serpente, e a participação do Cavaleiro da Lua ela é explicada porque o Deus Khonshu, que é o que concede aí os poderes ao Cavaleiro da Lua, tem interesse direto na eliminação desta divindade concorrente, né? Eu gostei, é uma história assim que prende se você curte aventuras de capa e espada. A arte não é nada sensacional, mas é uma arte competente que entrega uma dinâmica bem boa de lutas e de expressões do personagem e dá um pouco de dimensão ao tamanho do desafio que eles estão enfrentando. Ao final da edição nós temos um conto, que é o conto para expandir a história do Solomon Kane, chamado A Cria de Garm. É um conto em 3 partes, né? Eu gostei do conto, mas confesso que me faltou bagagem aí no personagem para entender mais desse universo, então vou tentar reler depois. Mas é um conto que lembra muito aquela linha de história como Frankenstein e Van Helsing, né? Ao final aqui a gente tem algumas capas do Comunicole e é esta a edição Conan, a Guerra da Serpente. Agora é sua vez, você gostou desta HQ? Você vai fazer a aquisição desse gibi? Está pretendendo comprar? Achou o preço bacana? Eu particularmente achei um tanto salgado, né? São quase R$ 33 por 150 páginas de um capa cartão
mas comprei e analisei. Falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.